pronto, caralho. Python. Ah, é, Python. É a frase virtual da Mariana. Python. Tá, então acho que a gente já pode começar. Pensa numa intro, Bruce. E se eu gritar a palavra intro? Vai ser muito engraçado. Não grita, por favor. Olá, ouvintes! Hoje a gente voltou 6 meses depois de gravar o primeiro episódio. 2022, isso que deve estar saindo, né? Assumo. Antes de tudo, eu tava aqui esperando o pessoal entrar pra gravar e eu tive uma ideia de um jogo muito bom. Você entra em qualquer música Limp Bizkit no YouTube, no aba anônima, claro. Você não quer que isso fique no seu histórico. E você tenta chegar numa música do Outcast só pelas recomendações. E é tipo um speedrun, quem consegue chegar com menos cliques. Qual a música do Limp Bizkit? Você que escolhe. E aí você tem que chegar com menos cliques. Então, o episódio de hoje, a gente vai continuar falando de RPG, mesmo que o podcast não seja sobre RPG, eu queria deixar isso bem claro pra ninguém se confundir. A gente vai falar sobre cenários, settings. Não necessariamente só sobre RPG, provavelmente vai focar pra RPG, mas vamos falar sobre cenários, world building, né? A criação do seu mundo, como você pode usar isso pra te ajudar. Opinião sobre cenário? Pode ter cenário? Você é contra o cenário? Como é que é? Tem que acabar o cenário? Eu sou contra o cenário brasileiro de League of Legends, cara, não sei vocês. A gente tem aqui a nossa banca. Boa tarde, transeuntes de masmorras, que é o Bruno. Nunca fiz amigos fora de uma taverna. E rapaziada que tá ouvindo, eu sou o Diguinho e eu ainda não achei a música do Outcast. E aí, pessoal, meu nome é Ela. Eu não tenho ideia de intro, mas eu gosto muito de RPG. Oi, eu sou a Mariana e eu nunca fiz amigos. Nem na taverna, nem fora. Lembrando que isso aqui não é um podcast de RPG mesmo. Todos nós somos jogadores de RPG. A gente só fala de RPG e só tem conteúdo sobre RPG. Mas o nome do podcast não é de RPG? É que o nome não é de RPG, é caster de podcaster, então... Essa que é o pulo do gato, quando desse modo do Bruce. Oxe, vou rasgar minha ficha aqui. E eu sou o Bruce e o Google Docs é o meu Gênesis. Começando com esse assunto de cenário, deixar mais claro pra quem não conhece o que é uma setting, o que é um cenário. Cenário é tudo aquilo que envolve a sua história, né? É o espaço onde a história passa, não é? Exatamente. É o mundo, é a cidade, não necessariamente é o mundo inteiro, né? É a ambientação. A gente pode dar alguns exemplos de cenários que todo mundo conhece. Temos o universo de Star Wars, também chamado, eu descobri essa semana, o nome do universo Star Wars, dado por George Lucas, é Star Wars Land. Faltou um pouco de inspiração, viu? Eu falei mais cedo, você pode botar o universo de Avatar, que é muito bem construído, que também é um cenário muito bom. Mas também não precisa ser só exemplo de cenários, universos, né? A situação toda, né? A criação do mundo. O que me veio à cabeça principalmente é o cenário assim, mais específico, por exemplo, o Enigma de Outro Mundo, o The Thing, né, de 86, a estação Antártica que eles estão presos, que é algo menor, é onde se passa todo o filme, e é aquela situação que vai dar corpo ao filme. O jogo recente que eu tava jogando, que entra isso também, é Return of the Obra Dinn, que o cenário inteiro é só dentro de um bar, que acontece o jogo inteiro. Exatamente, e o cenário influencia como os personagens dentro vão agir, né, no cenário culturalmente. O The Thing, ele tenta passar aquela ideia de isolamento, o desespero das pessoas não conseguirem se comunicar com o mundo de fora. O Star Wars é aquele western de fantasia medieval com sci-fi, misturado muito com mais ou menos o que? Uma guerra do Vietnã, né? E Avatar, claro, tem suas inspirações históricas no leste asiático, né? Se não me engano. E tudo aquilo que vem dessa inspiração. Então acho que deu pra entender bem o que é um cenário, né, gente? Uma setting. E eu, sinceramente, gosto muito do conceito do world building, né? A criação do mundo das coisas, do cenário. Eu não tenho tanta prática do cenário fechado, mas eu sou muito fã dessa parte, né, do mundo e principalmente pro RPG, pra mim é algo muito importante que me ajuda a improvisar melhor. Mas quando eu trouxe essa situação, foi exatamente um cenário inteiro sendo só aquilo. Mas, por exemplo, quando você pensa num continente, acho que é tão importante quanto você criar um continente é você pensar como é que vai ser a cidadezinha, como é que vai ser um templo, uma taverna, e descrever esse tipo de coisa, né, conseguir criar com tanto quanto criatividade quanto poder transmitir para os seus jogadores, no caso do RPG, é muito mais importante do que você ter em mente as políticas diplomáticas, o que está acontecendo de guerra, tribos, né? Os poderes planares, a imersão no chão, né, na taverna, né? Pois é, o que vai fazer os seus jogadores estarem imersos
não é eles saberem que duas famílias reais estão brigando, porque isso muitas das vezes não vai interferir diretamente neles, né? O que vai interferir é o que está acontecendo em volta deles. E é isso que está em volta que vai fazer eles conseguirem interagir. Senão vai ficar um jogo que chamam de railroad, né? Vai ser uma interação só do mestre e os outros e os jogadores vão estar só reagindo. É claro que uma coisa pode afetar a outra. A briga entre famílias reais que acontece lá fora pode estar afetando a vilazinha que você tá, né? Claro, Porque pode ser uma briga real, que pode ser uma briga entre clãs também, entre ideais, etc. Pessoalmente, então, primeiro que eu não crio settings, assim, nunca mestrei, papapá. Só jogo. E não sei se eu posso dizer que eu criei setting pros personagens. Acho que sim. Ela, Bruce. Eu diria que sim. Isso a gente pode entrar bem na parte agora da criação, que eu e a ela, eu acho que a maior parte do pessoal aqui, né, gosta muito de deixar uma liberdade pro player influenciar um pouco a série na backstory. Eu acredito que na minha campanha de Star Wars, pelo menos, o personagem da Mariana foi uma série, assim, a criação da cultura do personagem foi uma coisa tão grande, mas tão grande, que afeta muita coisa na série. E aquela linda backstory de 30 páginas que a Mariana escreveu. Desculpa. Não pede desculpa, é maravilhoso isso. A gente criou, ela queria fazer um personagem que fosse um cigano do espaço, entre aspas, e a gente criou a cultura Rover para poder ter toda a cultura do personagem e a ideia de, enfim, como ele se comporta e tudo mais, e isso foi uma coisa que a gente acabou criando junto, acho que muitas vezes pro mestre é ainda mais legal você criar coisas pro seu mundo junto de backstory dos personagens, dos seus players, do que você criar tudo sozinho e falar, não, o mundo vai ser do jeito que eu quero e os players não importam. Eu acho que essa interação é muito boa, é muito legal. Então, essa é uma pergunta que eu tenho pra vocês. Que eu, por exemplo, quando eu vou criar essas coisas, eu gosto de pensar em um personagem que eu vou fazer, whatever. A partir disso, eu vou criando toda a série dele. Também como jogo de, sei lá, jogador, né? Mas faz mais sentido ser de um pro macro, do micro pro macro. Como que vocês fazem? Vocês pensam, vou fazer esse continente boladão e depois vocês vão habitando ele? Que eu acho isso muito difícil. Pessoalmente, não sei como faria isso. Então, eu acho que existem muitas maneiras de você criar uma setting. Você criar uma setting do zero e criar um universo inteiro é uma coisa muito difícil, eu acho. E existem pessoas que começam pensando em como foi a criação do mundo, né? Isso foi até uma dica que o Bruce me deu quando eu estava criando minha série, que era pensar nos deuses de como que funcionou a criação do universo e as divindades e tudo mais. E existe muito exatamente o que você falou do micro e pro macro. Tipo, eu tenho a ideia de que eu quero que a minha campanha seja em volta de um tópico, de um tema. Então, o que eu fiz, na verdade, até eu falei isso no último podcast, foi que eu pedi pros personagens, pros players, criarem suas backstories antes de eu criar a série. Então, eles criaram os personagens dele com o que eles quisessem, eu dei completa liberdade para eles botarem o que desse na telha, e a única coisa que eu defini foi que... Mentira, eu não defini realmente nada. E aí, a partir disso, a primeira backstory que eu recebi, se eu não me engano, foi a do Bruce, e dizia que o reino dele estava em guerra. Então, a parte central foi que existem 4 reinos, e 2 desses reinos estão em guerra. E aí, a partir disso, o outro personagem falou, eu sou um personagem, eu sou um anão, e eu vim pra esse reino fazer isso. E a partir disso, eu fui criando o que acontecia em volta dos personagens, e qual foi a história do mundo a partir do que eu sei dos personagens. E aí, com isso, foi muito mais fácil, pelo menos pra mim, de criar o que acontece no meu universo e, mesmo assim, implementar as ideias que eu quero que tenham, independentemente do que aconteceu com os personagens, e pensar no futuro deles, né? O que eles vão encontrar, quais vão ser as dificuldades que eles vão ter. Como eu falei no podcast passado, que não ouviu, eu vou repetir. Eu tenho 2 settings. Eu vou focar um pouco agora mais na de D&D, de fantasia medieval, que eu uso bastante, que eu originalmente, eu não tinha pensado muito nela, ela era só uma aventura dos players. Mas daquela aventura começou a desenvolver coisas que me interessaram muito. Eu fiz mais uma campanha, essa primeira campanha morreu, a segunda campanha também morreu, eu tentei conectar elas no mundo e ficou um pouco mais unido, e acho que foi na terceira que eu realmente caí nessa minha paixão de world building, tentar escrever um pouco mais e tentar focar nessa parte
por mais que talvez muito não seja visto inicialmente, influencia muito nas coisas. A dica que eu dei pra ela foi... Eu começo a criar uma série ou uma campanha pensando em, acredito que 3 pontos. Qual é a ideia, o conceito, né? E normalmente eu puxo de algum conceito narrativo, alguma coisa que eu quero passar, ou alguma ideia geral pra aventura. Eu tenho um rumo, uma direção, um norte, né? Pra guiar o meu planejamento e minha criatividade. O segundo é, o que passa nessa aventura? O micro, né? Que a gente tá falando. Por exemplo, na campanha de Pyre que eu tô mestrando agora, o meu micro era 2 coisas. O meu micro e o conceito. O conceito era uma aventura urbana de investigação. O micro era o que eu queria passar. Eu queria passar um mistério envolvendo o Deck of Many Things, numa cidade gigantesca, inspirada em cultura greco-romana. E o terceiro ponto do meu world building é a criação do mundo. E a criação do mundo, e o que o mundo não é tanto pros players, é mais pra mim. Por quê? Se eu sei como o mundo foi gerado e qual é o objetivo do mundo e como ele se relaciona com o micro e com o conceito, eu sei improvisar melhor. Então, eu sei por que aquelas espécies estão ali. Eu sei por que aquela montanha tá ali. Eu sei por que um bicho age daquela forma e por que magia funciona de tal maneira. E aí você vai, claro, diminuindo, né? Vamos focando numa época específica. Como é que uma organização funciona? As pessoas dessa organização, elas têm uma cultura. A organização, eu estou usando um termo geral para cidade, para clãs, para guildas. E indo nessas categorias, né? E fechando cada vez mais, claro que tem os extras, né? As coisas que são distantes, mas elas me ajudam muito ao improviso e a criar esse norte durante as sessões em si e durante o meu planejamento. Tipo, o que me guia para planejar as próximas coisas. E eu, quando fui criar a terceira campanha nesse mundo, foi quando eu falei, eu vou sentar, vou pensar na criação do mundo. E eu não escrevi uma bíblia, eu não escrevi um conto lindo. Não, foi algo muito básico. Eu não tinha nome pras coisas, eu não tinha nome pros personagens, eles eram, tipo, só conceitos, né? Tipo, esse tipo de personagem fez isso, que criou isso, e esse conflito entre os dois gerou isso, e as raças existem por causa disso, e a relação entre monstros e os seres planares existe por causa disso. E era muito em alto, era basicamente escrito assim, quase que em bullet point. Mas isso foi o que me impulsionou a conseguir planejar de uma maneira muito mais fluida que eu fazia antigamente. Antigamente, a criatividade tinha que vir do zero. O micro, a aventura, tinha que tudo vir do zero. A próxima quest, ela vinha do zero. Eu tinha que criar a cidade, eu tinha que criar os personagens, eu tinha que criar as organizações, eu tinha que criar tudo. E talvez eu tinha que criar um deus novo, aí eu tinha que criar coisa nova. Isso é coisa que até hoje eu crio, né? Só que agora se aquela cidade é ali, ela vai ter tal cultura, ela vai ser relacionada a tais cidades, ela vai ser relacionada, de certa forma, com uma espécie que mora lá, vai ser relacionada, de certa forma, lá de trás, como o mundo foi criado. E aí, isso já me direciona maneiras divertidas de eu incluir a plot da campanha, com a nova quest, com a criação do mundo, que normalmente os players acabam se interessando, né? Além de, claro, concluir os conflitos gerados numa campanha, o world building ele serve muito para ser um mistério sempre por trás da campanha, muitas vezes. Claro que existem campanhas que não tem muito isso, mas quando você tem esse conceito básico do macro do seu mundo, do conceito da sua campanha, quando você vai fazer o micro, você tem os materiais para fazer o seu micro se diferenciar do micro de outras pessoas. A sua taverna não vai ser a taverna genérica 3, que o player já jogou milhões de vezes. Você pode tentar usar aquelas coisas para impulsionar um pouco mais, tentar fazer o seu mundo se destacar ali e aí levar um pouco pra frente. Por isso que eu acho importante, pelo menos você ter um conceito de ideia, assim. Se você quiser começar a campanha e falar, o tema da minha campanha vai ser o bem versus o mal, a jornada do herói, coisas assim, se você quiser levar isso como tema, você pode. Aí você, claro, quando você pensa numa quest, é sempre bom retornar a esse conceito. Claro que você pode quebrar o quanto você quiser, mas eu acho que é útil pra criar um norte. E respondendo o que a Manuela perguntou, eu penso no micro e no macro ao mesmo tempo. Eu tento pensar na cidade greco-romana e ao mesmo tempo eu tento pensar no que levou essa cidade greco-romana a existir lá atrás, milhões de anos atrás. Os dominós que caíram para chegar ali. E isso facilita muito eu conectar as coisas. Quando eu tenho isso, é mais fácil criar um NPC na hora, é mais fácil criar uma quest na hora, porque eu já sei os conflitos do mundo. Eu sei o que move mais ou menos a situação e me facilita bastante. Eu acho que isso é parte importante, né? Você criar motivações para os próprios jogadores, né? Porque eu acho que, claro, é muito importante você chegar numa cidade, você se vislumbrar com um templo, um moinho, uma fazenda, muitos prédios, quantas pessoas estão passando, qual que é o cheiro da cidade, o que chama atenção.
tem que chamar a atenção dos seus jogadores, né, principalmente, porque eu acho que isso é uma mania que eu estou conseguindo me desapegar um pouco de que eu não espero que os jogadores se impressionem. Muitas vezes eu estou escrevendo um RPG para mim mesmo, né, para me satisfazer quando eu não tenho que fazer isso, não. Eu nunca levo isso em consideração na hora que eu estou escrevendo. Eu quero impressionar, eu quero... Aqui é um jogo cooperativo, assim, tipo, não é a minha história, né, assim. Isso vale tanto para mestre quanto para player. Eu fiz muito ao contrário, cara. Eu fui do macro pro micro, porque eu comentei isso no outro Nerdcast, no outro podcast, que eu abri o primeiro parágrafo o primeiro capítulo do livro do mestre, e tipo, ele começa falando sobre os deuses. Eu falei, porra, eu vou fazer centrado em volta disso. Como seria, tipo, em outro universo onde os deuses não são como eles são normalmente no universo de D&D. Então ele fala que, tipo, um panteão tem que ter no mínimo, eu acho que eram 8 deuses e um desses certos tipos específicos. Então eu fiz, tipo, o mínimo possível de pessoas para cada continente ser dominado por um deus específico e cada continente ter, tipo, a sua própria, tipo, vibe. Então cada um tem basicamente um cenário diferente, em que alguns continentes tentam conquistar outros. Existem deuses que foram excluídos desse handout de continente, só que eles ficam esquecidos. Então, tipo, foi esse macro enorme, que é o lá pra cima, e o que os players estão fazendo agora, que é, tipo, ir na cidade, plots pequenos que tem a ver com esses deuses. Só que essa minha campanha tá em ato há um tempo, mas tipo, eu já pensei em bastante coisa que eu quero voltar a fazer com ela. Que, tipo, tem a ver com isso, mas não tão focado. Porque botar os seus players de nível 4 pra lutar contra deuses é um pouco difícil. É o que você tinha falado, né? Que você tava com dificuldade de pensar no micro. Então, Uhum. você tinha até falado isso. Porque eu pensei muito, tipo, em toda a história do início, de Caralho 4, os problemas entre os deuses e tal, e, tipo, não o que tava acontecendo com os players na hora ali. Uhum. Pois é, esse tipo de situação acaba sendo muito vaga, né? Porque eu também, a primeira coisa que eu pensei quando fui criar a campanha que eu atualmente estou mestrando, eu pensei, o que vai ser um mote para o mundo rolar, né? E isso nem sempre é algo tão interessante, né? O grupo de jogadores não vão ser super-heróis que vão lutar contra deuses, contra a monarquia, né? Eles são pessoas. São pessoas normais, são bandidinhos, são mercenários, e gente querendo ser herói, mas ainda muito pequena, né? Então você tem que criar esses negócios pequenos, ou coisas que chamem a atenção de gente pequena, né? Não adianta você falar pro ladrão da cidade e falar, cara, tá com uma puta guerra entre a família X e a família Y, cara. Eu acho que um tá indo atrás do tesouro do outro, o cara não tem cacife pra isso, né? Exato. O cara ele tem que estar, tem naquela outra cidade um cara que vai querer contratar, ou ele vai entrar numa cidade e vai ver uma penca de coisa que vai chamar super atenção dele, né? E aí você pode usar o cenário, né? Fazer com que essa pessoa que ele quer ir atrás, ele nem sabe quem essa pessoa é, ser chamativa, né? Você entra no bar e tá o cara dando porrada em alguém no bar, ou ele tá na melhor mesa, com muitas mulheres em volta, bebendo da garrafa mais chique. Sei lá, você tem que se esforçar, principalmente a parte que eu mais gosto é das palavras que você vai usar. Como é que você vai narrar? O que você vai dar foco na situação, né? Porque, é claro, a cidade, a capital de um continente, todo mundo vai pensar em uma coisa meio genérica, né? Quando o seu tema é medieval, quando ele é contemporâneo, vai pensar em coisas genéricas. E você tem que ter um esforço de transformar isso. Não adianta ser só Whiterun, porque aí não vai ter a menor graça. Ou pode até ter. Mas você tem que dar um charme pro negócio. Né? Um especial. E foi o que acabou acontecendo quando, tipo, eu mestrei a última sessão que teve. Eu falei, Bruce, eu não sei o que fazer agora porque eu tava indo numa direção e eu pensei que não faz sentido onde eu tô indo. E a gente conversou sobre exatamente isso, que era um micro mesmo. Que você não tem que pensar num ponto final, né, pros seus jogadores. Ou até pode pensar, mas você não tem que guiá-los à força, né? Porque tu pode estar planejando uma masmorra com um dragão, com um mago épico que tá com os pais do herói do grupo, mas, os caras estão querendo ir numa competição de comer cachorro-quente. Beleza, vamos nessa.
Você nunca vai conseguir chegar no final épico se você não conseguir fazer o começo e o meio ser interessantes. E serem épicos de forma menor, né? E tipo, só porque é micro também não quer dizer que não possa ser ligado ao macro. Se você fizer a aventura de level baixo, ai meu Deus, roubaram umas vacas aqui. Aí você descobre mais lá pra frente que o pessoal que roubou a vaca daquela senhorinha super simpática que todo mundo gostou eram os filhos da puta da campanha. Flashback pro que eu falei mais cedo aí no podcast, de conectar o que era o lá pra frente e o que tá acontecendo agora. O macro é ótimo pra apoiar o micro, não pra ser o foco. O micro é o foco, o micro é o mais importante, o macro apoia ele. Eu só queria falar também, quem estiver criando sua série, seu cenário, sei lá, se os players não se interessarem por um aspecto e tal, acontece. Nem todo mundo tem os mesmos interesses, nem tudo, sabe, dá o mesmo tchan pra todos os jogadores. Verdade. Sim, Os não. interesses são diversos, isso faz parte. Cara, e eu tive um problema recente em uma campanha que eu joguei, que a setting era muito maneira. O maluco criou todas as raças, tipo, tudo, religião, hábitos, cultura, cacete, tipo, o maluco criou muito. E eu achei tudo muito maneiro. Só que ele mestrava muito mal, assim. Então não era um problema da série, era um problema do resto, né? Era problema do resto. Então toma cuidado pra você não fazer um negócio muito maneiro Até e ficar porque ruim. a gente tá usando a situação do homebrew, né? Você pode usar tudo que já existe e pode ser maravilhoso ou pode ser ruim, né? E é que, tipo, a falta de interesse também não implica que é ruim. É que não é uma leitura pra esse tipo de pessoa. Igual teve aquela sessão que nós jogamos, onde eu mestrei, onde teve um labirinto onde 2 jogadores estavam bastante investidos, né? E o resto, até para não querer atrapalhar, ficava mais quietinho. Ou vai ter hora que um personagem vai ter muito mais atenção do mestre, até por situacional, né? Vai ter hora que nem todo mundo vai estar junto em questão de importância, né? Vai ter hora que um vai ter o protagonismo da sessão, ou vai ter hora que vão ter coisas que alguém vai gostar e o outro não tem tanto interesse, né? Normal. Sim, isso não quer dizer que é ruim ou que é uma falha. Não, e até pensando em campanhas diferentes. Você pode ter a mesma série, igual o Bruce tem, né, igual eu agora vou ter. Você tem mais do que uma campanha na mesma série e você vai ter interesses completamente diferentes até entre os grupos. Um grupo, como o Bruno falou, vai querer, eu acho que a parte mais maneira do RPG é brigar. E aí eles vão querer ficar buscando aventuras para brigar, enquanto outros, como o que acontece muito em Empire, a gente fica procurando festa do pijama. Festa do pijama, conversar com a tiazinha do asilo, ajudar o fulano, andar pelas ruas da cidade fazendo doação para os pobres. Foi uma coisa que a gente fez numa sessão. Dica para quem é DM novo e acha um grupo que é muito interessado em world building. Nunca deixe eles entrarem numa biblioteca. Nunca. Nem livraria. Tira isso da sua série. Ninguém não tem livro, é tudo falado. Ninguém lê. É tudo tradição oral. Tudo tradição oral. Dica pra você que é DM novo, ou velho também, um grupo muito interessado em série, em cenário, é de fazer o to-do list, pedir pra eles falarem o que eles querem pesquisar da sua campanha, eventualmente. Isso é bom. Isso é bom. Já se adiantar, já pensar, planejar. Falando nisso, Mariana, obrigado por trazer esse ponto. Ser honesto com seus players sobre o seu world building. Você não precisa fingir que você é o Tolkien, que você começou a campanha com a bíblia de 4.000 palavras definindo tudo o seu mundo. Se alguém te fez uma pergunta... palavras é muito pouco. É pouquinho, agora eu pensei. Eu queria falar páginas, só eu confundi. Tá certo. Mas você não precisa fingir que você é o Jorge Lucas do World Building. Você é o Oda do One Piece. Inclusive, acho que isso prejudica, né? Porque as coisas são irreversíveis, né? Se você não tiver essa... caralho. Malemolência? Pode ser. Se você não tiver essa transigência, né? Porque você não vai... Vai que tudo que você planejou não vai ser do interesse de quem tá jogando, saca? Ou os jogadores estão esperando uma coisa, você já tem planejado 2.000 laudas, que é outra, e que vai ser tão bacana, né? Então você muda de ideia, né? Se você está mestrando uma campanha ao longo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, tu vai mudar de ideia, você vai enjoar das coisas, das ideias, dos deuses que você planejou. Você pode mudar, a qualquer momento. Por isso que eu, especificamente, assim,
Eu tenho coisas pensadas meio vagamente, mas uma delas tá muito fixada, né? Definida no mundo, enquanto os jogadores não o encontrarem, né? E quando eles encontrarem, fudeu, não tem como mudar, vai ser isso daí. Mas se algo ainda não é de interesse, não é de conhecimento deles, eu posso mudar a qualquer momento. Se tem uma ideia melhor, ou se eu acho que tal coisa vai ligar melhor com outra, vai ser mais legal, tá ligado? Tem que ser legal. Não adianta ser bem escrito, tem que ser maneiro, tem que ser bacana. Tem que ser divertido. E outra coisa. E até depois deles saberem, você pode definir, não, aquilo foi uma informação que eles conseguiram de uma pessoa errada, que uma pessoa que tava mentindo. Ou se não tem como fazer isso, é isso que eu ia falar. Você tá jogando com seus amigos, provavelmente. É uma coisa que o que recomendou no primeiro episódio jogue com seus amigos. E aí, sinceridade. Você pode falar, não vai ser legal isso. Quantas vezes a gente não pegou uma sessão e falou, cara, essa sessão não foi legal, vamos fingir que ela não aconteceu e vamos voltar e fazer outra sessão com uma lugar dessa. Teve uma sessão aí que teve reboot. Isso, a minha teve isso, cara. Aquela da velha na montanha, finge que não aconteceu. A Diguinho já teve, Bruce já teve, eu já tive. Uhum. E é isso, tipo, ser honesto, como ela falou, tipo, eu quero mudar isso no meu mundo, vocês se importam? Ou uma coisa que acontece comigo de vez em quando, alguém faz uma pergunta durante a sessão. Qual é o Deus da vida? Da vida, da cura, essas coisas. Jesus Cristo. Você não precisa abrir o Random Name Generator, deuses, nomes, e só falar um nome. Você não precisa fazer isso. Se você não sabe, você pode falar, eu não planejei isso ainda, posso te entregar isso na próxima sessão? E o player pode falar, pô, isso ia informar a minha ação agora. E aí vocês chegam no meio termo. E a gente assume que seus amigos vão entender. Não, e até você pode fazer a famosa pausa no meio da sessão. Se você já estiver no meio da sessão, você já tá jogando há 2 horas, 3 horas, você fala, aí galera, pô, eu não tenho certeza disso, vamos todo mundo comer, me dá aí 15, 20 minutos, eu vou sentar aqui e pensar pelo menos no básico pra passar pra vocês. Também é uma boa opção. E às vezes você, como mestre, não quer se comprometer também, né? Tipo, porra, vou gastar o Deus da vida bolado, que podia ser uma plot maneira, e eu dei o nome pra ele de Biruleibe. Biruleibe. Não, ou você improvisa tudo mesmo, assim, não anota nenhum nome e depois pergunta pros seus players. Também Já fiz muito isso. Cara, eu não sei se é bom ou ruim, mas assim, as melhores cenas do meu RPG provavelmente foram improvisadas. Quando você cria um cenário, para RPG principalmente, você tem que pensar o que nesse cenário é jogável. O que nesse cenário vai ajudar a impulsionar a jogabilidade do seu RPG. O que aquilo vai criar quests, o que vai criar combates interessantes, puzzles, NPCs. E pensar, você fazer um cenário para um RPG. Você tem que conseguir interagir com o mundo. Quando você cria um cenário para RPG, você tem que estar pronto para os seus players mudarem ele. Eu acho que grande parte da diversão os seus players, se eles vão fazer uma campanha longa, e mesmo que pequena, eles vão interagir e eles vão querer influenciar no que acontece. Então, por mais que o cenário seja criado por você, ele, na verdade, ele é moldado por todo mundo. Então você tem que pensar exatamente nisso. Como alguém pode interagir no seu cenário? Não adianta ser algo quase sanitário, que você não encosta, ninguém mexe. Lembrando que é um jogo cooperativo, tipo. Exatamente. Não é o seu cenário. E não é cooperativo só entre os players. Sim. O D é cooperativo entre o DM também. Sim, exatamente. Player, eu acho que pode e deve influenciar o cenário. Você tem que ser uma pessoa maleável, acho. Seu cenário tem que ser maleável. É porque tem grupos que acreditam na oposição entre DM e players. E isso pode ser divertido, em certos pontos. No sentido, tipo, os players jogam bem, e o DM tem todas as cartas, ele tenta fazer a maneira mais balanceada possível, mas os dois estão meio que tentando, sabe, acabar os planos dos outros e se derrotar, e um matar os outros, e um ganhar. Isso pode ser divertido às vezes. Quando o DM fala, não, eu não vou deixar você mudar o meu mundo e interagir com o meu mundo de RPG, isso aí não é um DM inimigo, isso é só alguém chato. Por exemplo, Pyre, que é a sua campanha de mistério, se fosse player versus DM, ia ser insuportável. Ia ser injogável. Como você vai resolver um mistério se o DM está ativamente travando? Eu vi até, eu não lembro quem, acho que foi o WebDM falando sobre mistérios. E principalmente quando você mexe numa campanha de mistério, você não tem que estar não querendo que os players resolvam o mistério. Não é assim que funciona. Uma campanha de mistério, os players têm que resolver o mistério. Você quer que esses filhos da puta resolvam. Você quer que eles entendam a pista que você jogou na cara deles, esfregou no nariz. Uhum. E eles não veem. É difícil resolver mistério sendo player, gente. Cara, vocês falam isso,
Teve uma sessão que eu fiz um negócio assim, que tinha um labirinto, que eu botei um negócio na estátua lá em cima, que o Bruno, tipo, ele não aguentava mais jogar. Eu taquei esse negócio de mistériozinho, assim, tipo, puzzle, não é mais, na verdade. Isso cria um mistério e vontade de descobrir as Eu coisas. fiquei muito animado, agora gosto muito de enigmas pela cabeça. Estava querendo dizer que eu, como mestre, eu tendo a preferir que tudo seja meio fácil, assim, entre aspas, né? Não é que seja impossível de perder ou de não conseguir a resposta, mas eu sempre, mesmo que não seja o que eu tinha esperado, ser a resposta, por exemplo, de um enigma, de um puzzle, ou de como o grupo vai reagir a um combate, assim, se eles fizeram de uma forma criativa que foi legal, que animou eles, por que eu não vou mudar meus planos e deixar eles acertarem, sabe? É melhor do que frustrar eles, assim. Olha, isso, alguns players talvez não gostem de saber disso, mas às vezes os players têm ideias melhores do que o DM e o DM muda isso por trás. Eu não faço isso sempre, assim. É. Mas eu sempre estou jogando no time dos jogadores, cara. Eu não lembro especificamente o momento, mas eu lembro que na minha primeira campanha de D&D, na segunda também, teve algum mistério que vocês resolveram de uma maneira tão criativa que não tinha nada a ver. E, tipo, não ia dar pra resolver, porque tinha, tipo, um entrave. E eu falei, não, eu vou deixar, porque é muito mais divertido. E eu mudei as coisas, porque foi muito mais legal pra vocês e até pra mim. Uhum. E ninguém saiu perdendo daquilo. A única pessoa que sai perdendo é a pessoa que é chata e fala, não vou mudar meus planos, que é orgulhosa, achando que ela sabe de tudo melhor que o resto. Pois é, eu acho que não dá pra ser intransigente com o mestre, cara. Porque quem manda no mundo é quem tá lá de verdade. O mestre, ele só escreve ele. Ou vocês querem falar sobre o mundo de vocês, talvez? Acho que não precisa não, acho que vai ser só puxação de saco. Só puxação de saco, tem. Poxa, Bruno, mas eu gosto tanto do seu mundo de cassino. O Bruno, que o mundo dele que é maneiríssimo. Uhum. Esse e o outro de Deadlands também, que eu acho do caralho, que tinha que voltar, não quer comentar. Cara, eu falo assim, mas eu acho que é puxação de saco, que vai ser a gente, My Little Campaign aqui, falando, porque eu faço isso. Eu não tô afim, não. Deixa eu fazer isso de uma maneira que fica menos puxação de saco. Bruno, você tá mostrando para a gente agora uma campanha de D&D, né? E tem algo muito legal na sua campanha que eu gostei bastante. Eu não sei, eu queria saber o que te inspirou a fazer isso, mas... E quando você apresenta lore, e tipo, deep lore, e macro lore, e mesmo que, tipo, média lore, assim, tipo, a lore de uma ilha, você conta igual como contos infantis e tudo mais. Você teve alguma inspiração legal pra isso? Porque eu achei muito divertido você apresentar lore, em vez de ser, tipo, um livro, tipo, de faculdade, contando sobre planos e tudo mais, é algo tão lúdico, né? Pra explicar algo que muitas vezes fantasia medieval é tão físico, né? Tipo, tem demônio, tem anjo, tem Deus. Mas quando você explica da maneira lúdica que você explicou, eu achei muito divertido. Você tem alguma inspiração que te levou a... Que eu acho que isso é uma maneira de apresentar a sua série muito diferente e muito interessante. Então, Bial, você chamou a atenção pra isso, né? Que eu acho que é um detalhe onde eu fui muito bem, né? Na hora de compor meu mundo. Pra não puxar o saco, hein? Não, sem puxar o próprio saco. Não, que isso. Sei que eu sou foda, mas sempre puxando o saco. Agora, sei que eu sou foda, mas humilde. Pra contextualizar, o mundo que eu criei, ele é de piratinha, né? São várias ilhas, não há continentes muito grandes apresentados até agora aos meus jogadores, até porque nós não jogamos muito. No entanto, assim, eu vou pensando de uma forma muito cartesiana, né? Cada ilha, eu só vou pensando assim quando eu já sei que eles estão indo pra lá. Então é bem nessa estrutura mesmo, são micro-historinhas, né? Elas até que têm alguma ligação, talvez, com o mundo no geral, mas é episódico, assim. Então, eu tenho mais liberdade, por causa dessa estrutura, de fazer situações menores, situações mais lúdicas mesmo, assim, mais divertidas, menos intensas, né? Então, eu tenho esse pró, né, da minha campanha. Uhum. Nunca passo mais que 3 sessões na mesma ilha até agora, então ela tá sempre se renovando. Já sempre nessa fase de exploração, parece, né? Sim. Muita coisa nova. A gente jogou ali 10 sessões, tá... Mas o que eu tava falando era a maneira que você apresentou realmente o que a gente chama de lore, né? Tipo, em vez de você apresentar de uma maneira, tipo, há milhões de anos existiam tais deuses e tudo mais, você apresentou acho que em 2 ou 3 momentos diferentes. Um como um mito e um rumor na ilha, né? E no outro num conto infantil naquele livro. E eu achei aquilo uma maneira tão legal de apresentar deep lore, né? De, tipo,
deuses e como as coisas se interagiam. Resolver um mistério e manter ele ainda misterioso, sabe? Ah, sim, é porque na vida real eu não sou nenhum historiador, muito menos um teólogo para dizer isso, né? Mas eu imagino que na vida real, principalmente na temática medieval que D&D tem, né? Apesar da minha ser um pouquinho mais moderna, a história do mundo ela é passada dessa forma, né? Aqui, ó, vou dar um resumo aqui. Faz teu cenário, pensa no que tá acontecendo agora, no futuro tu deixa pra depois. É isso, acabou. E bota aí no comentário com quantos cliques você conseguiu ir de uma música do Limp Bizkit já até uma música do Outcast. Eu consegui em 12, ganha de mim aí. E se você quiser falar sobre os seus cenários nos comentários, a gente adoraria. A gente pode até ler, talvez, em um mini podcast. Pera, e-mails e marmeladas. Que marmeladas! Marmeladas?